Amados irmãos, na semana passada o Senhor tratou os nossos corações através do seguinte tema: despojai-vos e revesti-vos. O Senhor nos ensinou, nos doutrinou a despojarmos de algumas coisas e a nos revestirmos de algumas coisas. E eu confesso aos irmãos que nesta semana nós ficamos muito contentes ao participar de algumas células e os irmãos assim compartilhando, de situações que realmente tinham que se despojar de sua vida, Então isso é maravilhoso. Eu entendo que é o próprio Deus tratando no coração de cada um sendo humilde e reconhecendo de fato suas dificuldades, seus erros. Isso é maravilhoso. Deus leva isso muito em conta, irmãos. Porque para Ele, eu entendo que a leitura que Deus faz é a seguinte: Ele está falando e nós estamos procurando observar aquilo que Ele está falando. Então, glória a Deus por isso. Esta semana, meditando na palavra do Senhor, eu me deparei com uma frase, uma ordem, que o apóstolo Paulo deu para Timóteo na sua segunda carta. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 5. Eu vou pedir para a Ângela ler. Nem todos abriram. Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, renegando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esta carta de Paulo a Timóteo ele era um pastor. Assim como eu sou um pastor, assim como há tantos pastores hoje. Paulo ele endereçou esta carta a Timóteo, que era um pastor. Ele pastoreava uma igreja. E ele exortou Timóteo a fazer o seguinte: foge também destes. E esta frase, irmãos, tocou meu coração. Eu quero compartilhá-la com vocês. Por isso o tema da mensagem de hoje é justamente esta frase: foge também destes. Irmãos, a Ângela orou, agora há pouco, pelos dias difíceis que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia. E o texto aqui que nós lemos começa assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É imprescindível, irmãos, que a gente saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, nós temos que saber isso.
Agora, nós também precisamos entender algumas coisas. O que quer dizer sobrevirão tempos difíceis? A palavra sobrevirão significa o seguinte, que chegarão inesperadamente, irmãos, de repente, sem avisar, sem previsão nenhuma. Virão tempos difíceis que não se esperava. E nós podemos dizer também, irmãos, que quando o apóstolo Paulo usa esse termo nos últimos dias, a gente entende que é uma referência, irmãos, que ele está fazendo a todo o período compreendido entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então, todo este período entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda refere-se aos últimos dias. Então, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, porque Jesus ainda não voltou. Nós o aguardamos, né? Maranata, vem Jesus. Uma pergunta, né, que eu gostaria de fazer a todos nós. Tem nos sobrevindo tempos difíceis, irmãos? Qual a resposta para essa pequena pergunta? Tem nos sobrevindo tempos difíceis? Sim, irmãos. Tem vindo, sim, muitos tempos difíceis. Hoje, por exemplo, nós vivemos tempos difíceis porque o coronavírus chegou, irmãos, sem avisar. Ninguém esperava que isso iria acontecer. Ninguém esperava, irmãos, sabe? E a palavra sobrevirão quer dizer justamente isso. Sobrevirão tempos difíceis, ou seja, chegarão inesperadamente, de repente, sem avisar. E esse tempo difícil, irmãos, chegou e nós estamos vivendo isso. Mas como nós podemos, irmãos, ter ânimo e enfrentar vitoriosamente esses tempos difíceis nos últimos dias? Né? Então, a primeira coisa que veio ao meu coração nós temos que saber de uma coisa que está aqui no versículo 1. Nós temos que saber, irmãos, que serão dias difíceis de se viver. Né? Então, esses tempos difíceis, né, esse tempo difícil que nos sobreveio sem aviso, né, a gente não esperava, então nós temos que saber, irmãos, que esses dias, né, serão dias difíceis de se viver. Geralmente, esses dias eles são marcados por uma grande oposição e perseguição a Jesus, ao Evangelho e à Igreja. Em todo o tempo, irmãos, a Igreja sempre foi perseguida. O Evangelho sempre teve oposição e perseguição. Né? Essa perseguição, essa oposição a Jesus, ao Evangelho e à Igreja, não é algo passageiro, irmãos, que vem e passa. É uma coisa constante, que acontece em todas as épocas. Desde a época de Jesus até hoje, em todos os tempos, em todos os séculos, em todos os anos, a Igreja, ela foi perseguida. O Evangelho sofreu oposição e muita perseguição. Né? Então, irmãos, não é fácil ser cristão em meio à oposição e à perseguição. Não é fácil. E o próprio Senhor Jesus, ele nos alertou quanto a isso. Mas Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que ele nos alerta e ao mesmo tempo nos conforta. Então, lá em João 16:33 está escrito assim, ó, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos, irmãos, passar por aflições.
enquanto vivermos neste mundo. Né? Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta a Timóteo, esta segunda carta, ele estava preso em uma masmorra em Roma. Ele foi preso, irmãos, como malfeitor. Ele foi preso, perseguido, né, e foi preso como um malfeitor. E ali naquela masmorra ele estava aguardando a sua morte, porque ele seria decapitado. Então ele foi preso por causa da sua lealdade a Jesus e ao Evangelho. Então nós, cristãos, temos que ser leais a Jesus e ao Evangelho, até a morte, se for necessário. Então nós temos que saber que nos sobrevirão dias difíceis. E esses dias difíceis, não é fácil viver neles. E Deus tem nos sustentado até aqui, como a Ângela orou na sua oração. Deus tem suprido todas as nossas necessidades, graças a Ele, nada nos tem faltado. O Senhor tem dado até além daquilo que nós precisamos, e por isso nós temos condições de ajudar aqueles nossos irmãos mais necessitados. Eu queria aproveitar esse momento para dizer algo para você. Algo que nós temos aprendido com o Senhor. Nunca perca a oportunidade de ajudar um irmão. Nunca perca a oportunidade de ajudar alguém. Às vezes as pessoas dizem assim: puxa vida, eu também estou passando uma situação tão difícil e eu não posso ajudar um irmão. Irmãos, não importa a nossa condição, não importa se nós somos ricos, se nós somos pobres, não importa a nossa conta bancária, nada disso importa, irmãos. O que importa é nós ajudarmos aquele irmão necessitado com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente tem. Uma vez eu ouvi um pastor em sua pregação dizer o seguinte, e eu concordo com ele: ninguém é pobre demais que não possa dar, e ninguém é rico demais que não possa receber. Então, com certeza, eu tenho mesmo passando dificuldade, eu tenho como ajudar o meu irmão. Então eu quero deixar essa mensagem também no teu coração. Porque, irmãos, a oportunidade, ela bate à nossa porta. Sabe? E são oportunidades que o próprio Deus prepara. Né? E uma coisa também que eu aprendi, irmãos, que oportunidades também são testes que Deus faz na nossa vida. Então, aquele que é pobre e que diz que não pode ajudar, ele tem condição de ajudar pelo menos com um pouquinho. Aquele irmão, de repente, que está necessitado. E quando ele entrega esse pouquinho, Deus recebe. E Deus abre a porta, as janelas dos céus, as portas, os vitrôs, e derrama sobre esta pessoa bênção sem medida. Porque Jesus disse algo tremendo. Não está escrito nos evangelhos, mas está escrito lá no livro de Atos. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então, sempre que você tiver a oportunidade de dar, de abençoar, faça isso. Porque Jesus disse que é melhor dar do que receber. Amém, Senhor. Então, irmãos, nós temos que saber, né,
que serão dias difíceis de se viver, esses últimos dias, né? Tempos difíceis de se viver. Uma coisa também que nós temos que saber, irmãos, serão dias difíceis porque os homens serão, dois pontos. Serão dias difíceis porque os homens serão. Agora, irmãos, eu listei aqui 18 coisas que o apóstolo Paulo escreveu nesses versículos que a Angela leu, 2 Timóteo. 18 coisas que os homens serão, né? E por isso também os dias serão difíceis de se viver. Então, os homens serão, nos últimos dias, nesses tempos difíceis, os homens serão egoístas. O que é egoísta? Eu pesquisei aqui, irmãos, no dicionário, alguns livros que eu tenho, e eu vou dizer para você cada palavrinha aqui que o apóstolo Paulo colocou. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, faça isso. Então, os homens serão egoístas, ou seja, amante de si mesmo, egocêntrico. Ele só vai tratar dos próprios interesses. Os homens serão, irmãos, nos últimos dias, avarentos. O que é avarento? Uma pessoa gananciosa, amante do dinheiro, muito apegado ao dinheiro e que não gosta de gastá-lo. Sabe? A poupança dele está lá em cima, né? E ele ama o dinheiro. Os homens serão, nos últimos dias, irmãos, jactanciosos, cheios de palavras de orgulho, fanfarrão. O jactancioso é aquele que proclama virtudes que não tem. Ele se apresenta muito mais do que realmente ele é. Os homens nos últimos tempos, irmãos, serão arrogantes, soberbos, presunçosos. É aquele que tem mania de grandeza, vive de nariz em pé, vê a si mesmo superior às demais pessoas. E o arrogante também é uma pessoa dominadora. Nos últimos tempos, irmãos, os homens serão blasfemadores. Ou seja, um blasfemador é um crítico cruel de Deus e dos homens. O blasfemador é alguém que fala contra Deus e contra os homens. É uma pessoa que zomba de Deus e das coisas de Deus e escarnece dos homens. O blasfemador também é uma pessoa que difama, ele é profano, ele é abusivo, ele é briguento, ele é insolente, ele é uma pessoa grosseira. Os homens também serão, irmãos, nos últimos dias, desobedientes aos pais. Ou seja, serão rebeldes, insubmissos, descontrolados, irmãos. Não respeitam os pais. Perderam completamente o respeito aos seus pais. E os pais, o Senhor tem nos ensinado, os nossos pais, são as primeiras autoridades que Deus constitui sobre as nossas vidas. Às vezes eu vejo pessoas que têm problema de autoridade. Tem pessoas que não aceitam, de repente, uma liderança que Deus coloca sobre a sua vida. Tem pessoas que não respeitam, de repente, o patrão,
não respeita uma autoridade constituída. Né? Mas isso aí, irmãos, vem lá de trás. Pessoas assim não respeitam o pai. Não tem mais respeito pelos pais. Irmãos, nos últimos dias nós viveremos tempos difíceis e os homens serão ingratos também. Ingratos, sem gratidão, mal agradecido. Recebe tudo, mas não retribui nada. Não reconhece sua dívida com Deus e com o seu próximo. É uma pessoa ingrata. Irmãos, e como é bom ser grato a Deus e também às pessoas. Os homens serão nos últimos dias, nos últimos tempos, irreverentes, indecente. O irreverente, irmãos, é uma pessoa que perdeu a vergonha de pecar. Peca e nem se preocupa mais com isso. O seu objetivo é satisfazer seus desejos pervertidos. Assim, é uma pessoa irreverente. Os homens também serão, irmãos, nos últimos tempos, desafeiçoados. Desafeiçoado, irmãos, é aquela pessoa que não tem amor à família. É aquela pessoa que não tem apego ao lar. É uma pessoa que facilmente deixa a sua família e vai viver sozinho. Assim é uma pessoa desafeiçoada. Os homens também serão, irmãos, implacáveis, sem perdão, sem acordo, sem trégua, irreconciliáveis, briguentos, odiosos. Não tem conversa com eles, não tem acordo, não tem trégua. São implacáveis. Os homens também serão, nesses tempos difíceis, caluniadores. O caluniador, irmãos, é aquela pessoa que fere a honra e a reputação de outras pessoas com acusações falsas. É uma pessoa que espalha contenda. É uma pessoa que dissemina intrigas. Joga uma pessoa contra a outra. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese. Nós estamos, daqui a alguns dias, nós vamos às urnas, voltar, vamos escolher o prefeito, o vereador da nossa cidade. Então, cuidado com as fake news. Sabe? Quem dissemina fake news são caluniadores. Porque fake news são notícias falsas. E quem propaga notícias falsas são os caluniadores. Então, a calúnia, irmãos, ela fere a honra e a reputação de uma pessoa com acusações falsas. E tem muito crente, irmãos, que recebe notícia aí nessas redes sociais e já vai compartilhando, sabe? Nem sabe a origem daquela notícia, daquela informação. Uma que já não vai com a cara daquela pessoa. Né? Aí vai disseminando mentira. Não faça isso. Sabe? Não saia compartilhando as coisas sem conhecer a verdade, sem conhecer a fonte. De repente você está sendo um caluniador diante de Deus. E olha, irmãos, depois que a honra da pessoa é ferida e a sua reputação também, depois para consertar, irmãos, é complicado. Então, cuidado com as fake news.
nos últimos dias, irmãos, os homens também serão sem domínio de si. Eles não terão domínio próprio, que é um fruto do Espírito, né? Eles serão escravos de si mesmos, dominados por suas próprias paixões, desejos e vícios. Ou seja, uma pessoa sem domínio de si é uma pessoa descontrolada, irmão. Você já viu, em algum momento, em alguma ocasião, uma pessoa descontrolada? É uma pessoa que não tem domínio de si. E assim serão os homens nos últimos tempos. Os homens também serão cruéis, malvados, perversos, selvagens. Irmãos, sem nenhuma sensibilidade por nada. Pessoas maldosas, perversas. Os homens também serão inimigos do bem. Ou seja, eles vão combater o bem. Eles vão lutar contra o bem. E também eles vão escarnecer aqueles que fazem o bem. Esses são os inimigos do bem. Os homens também serão, irmãos, traidores. Nossa, irmãos, quanta coisa, hein? Em 5 versículos. Do versículo 2 até o 5, o apóstolo Paulo fez uma lista de como os homens serão nos últimos tempos. Serão traidores também, delatores, traiçoeiros, inconfiáveis, infiéis. Serão também atrevidos. Os homens serão atrevidos. Ou seja, arrogantes, insolentes, petulantes. Eles falam e agem movidos por suas paixões. E nada detém eles. O objetivo deles é satisfazer suas paixões e seus interesses. E eles não medem esforços. Eles vão fazer isso, mesmo que prejudique as pessoas, a família, eles não estão nem aí. Porque eles são atrevidos. Serão também enfatuados, cheio de vaidade e pretensão, convencido, arrogante. Assim é o enfatuado. E o último, né? Chegamos no 18. Nos últimos tempos, irmãos, os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse pessoal aqui, irmãos, é aqueles que adoram a si mesmo, em vez de adorar a Deus. Vive para satisfazer seus próprios desejos. Esse é o objetivo da sua vida. Eles são hedonistas, ou seja, eles fazem do prazer o maior bem da sua vida. O maior objetivo da vida deles é o prazer nas coisas deste mundo. Então, irmãos, nós temos que saber que esses dias serão dias difíceis de se viver e serão dias difíceis porque os homens serão desse jeito, né? Os homens serão desse jeito. Quando eu falo homens, de maneira geral, né? Homem, mulher, né? Então, amados, todos estes pecados não são cometidos apenas por pessoas ímpias e incrédulas. Muitos crentes, irmãos, também têm cometido esses pecados, né? Aqueles crentes que são assim, deste jeito, que são homens que têm essas qualidades aqui, entre aspas, né? Que têm essas características, os crentes que têm essas 18 características,
que são assim, eles têm forma de piedade. É o que está escrito aqui, ó. Tendo forma de piedade. Então, eles são desse jeito. Muitos crentes são assim. Eles são assim e têm forma de piedade. Ou seja, eles se apresentam, eles aparentam ser piedosos. Entretanto, eles negam em suas vidas o poder de Deus e o poder do Evangelho. Sabe por que eles negam? Está escrito aqui, irmãos. Né? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, eles negam o poder de Deus. Eles vivem desta maneira, né? Aparentam ser piedosos, entretanto, negam em suas vidas o poder de Deus e o poder do Evangelho, pois suas vidas não são transformadas, irmãos. A vida dessas pessoas, na vida dessas pessoas, não há transformação. Porque, irmãos, se tem uma coisa que o Evangelho verdadeiro faz, é porque tem um Evangelho que alguns pregam por aí que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus e dos apóstolos. O Evangelho da graça e da verdade é aquele que transforma a vida das pessoas. Transforma, irmãos. Na realidade, esses crentes são hipócritas. Por quê? Porque eles vivem uma falsa religião. Ah, pastor, mas será que há crente assim? Bom, irmãos, na época de Jesus havia. E eu creio que hoje também há. Quem vivia assim, irmãos, na época de Jesus, por exemplo, eram os escribas e fariseus. Você já deve ter lido bastante sobre eles, né? Quando você lê a palavra de Deus. Eu contei, irmãos. Olha, por 7 vezes, no capítulo 23 de Mateus, Jesus tratou os escribas e fariseus de hipócritas. Por 7 vezes. Hipócrita, irmãos, são como atores. Você já viu, claro, você já deve ter visto em filme, na televisão, pessoas atuando, atores, atrizes. Então, hipócritas são como atores. Eles representam um papel diferente do que realmente eles são. Esses dias eu estava assistindo uma série que fala de Jesus e ali aparecem os sacerdotes. Então, quando eles estão lá no templo, no meio do povo, com todas aquelas vestimentas, aqueles aparatos, então eles têm aparência de piedade, eles aparentam ser piedosos, religiosos, pessoas do bem, pessoas que estão preocupadas com a lei de Deus, servir a Deus. Mas quando chegam em casa, eles se revelam. Então este é o hipócrita. E Jesus, sabendo disso, tratava eles de hipócritas, porque realmente eles eram. Os hipócritas, irmãos, são impostores, pessoas falsas e fingidas. Falam uma coisa e fazem outra. Eles não revelam sua verdadeira identidade. Eles não revelam. Por quê? Porque eles aparentam ser religiosos, piedosos, como diz o texto. Eles escondem-se atrás de máscaras para enganar as pessoas. E essas máscaras, irmãos, não são essas máscaras que a gente usa aí por causa do coronavírus. Eles escondem, sua verdadeira identidade, aquilo que realmente eles são. E, irmãos, e o maior problema do hipócrita, não é apenas um problema doutrinário,
que ele não conhece a doutrina, porque ele conhece, mas ele não se submete. Ele conhece a palavra, mas ele não se submete ao tratamento de Deus. Ele não permite que Deus transforme a sua vida, para que ele deixe de ser tudo isso que nós vemos aqui, né? Então, o problema de um hipócrita, irmãos, não é apenas a doutrina, a palavra, mas é também um problema de moral. São pessoas realmente imorais e precisam se render totalmente ao Senhor. Os hipócritas, na realidade, eles perderam o temor de Deus. Irmãos, imagine pessoas vivendo na igreja com essas características aqui que nós lemos. São pessoas que perderam o temor de Deus e que não sentem mais tristeza pelo pecado. E o pecado, irmãos, é algo terrível, porque é o pecado que entristece o coração de Deus. Irmãos, esses homens que tinham forma de piedade e negavam o poder de Deus e o poder do Evangelho nas suas vidas, eles frequentavam a igreja, cantavam cânticos de louvor e adoração, eles oravam, eles entregavam seus dízimos e suas ofertas. No entanto, eles não permitiam que o Evangelho transformasse suas vidas, pois continuavam sendo imorais e sem caráter, sem compromisso com Deus e com a igreja. Ou seja, irmãos, tais pessoas, elas estavam na igreja, mas elas não eram igreja. Estar na igreja é uma coisa, agora ser igreja é uma coisa bem diferente. Eu estava ouvindo recentemente uma pesquisa sobre casamento, divórcio. Irmãos, e os divórcios na igreja já está quase chegando no mesmo patamar do mundo. Sabe? As pessoas estão deixando a igreja, o mundo, entrar na igreja. Estão deixando o mundo influenciar a igreja, sua vida. Quando certo, irmão, seria o contrário. Nós, a igreja, influenciarmos o mundo com o Evangelho, com o poder de Deus, com os princípios do reino de Deus, sabe, com os valores do reino de Deus. Mas de repente, irmãos, a gente vê, de repente, muitos jovens, muitas pessoas, eles saem da igreja e vão para a balada. E ali na balada eles bebem, eles fazem tantas coisas, né? Então, irmãos, são pessoas que estão vivendo uma falsa religião. Então, de repente, na igreja tem aquela aparência de piedoso, mas na realidade está vivendo uma falsidade. Irmãos, e a exortação do apóstolo Paulo a Timóteo foi para que ele fugisse dessas pessoas. Versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Irmãos, o Senhor,
através do apóstolo Paulo, exortou Timóteo a fugir daqueles que professavam essa falsa religião. Estavam na igreja, mas eles viviam uma hipocrisia. Então, Paulo orientou Timóteo, que era um pastor, a fugir dessas pessoas. E hoje, o Senhor também nos exorta, irmãos, a fazermos o mesmo. Se Timóteo tinha que fugir dessas pessoas, nós também temos, irmãos. E o Espírito Santo nos alerta hoje, nos exorta a fazermos o mesmo. Quando o apóstolo Paulo diz, foge também destes, não foi uma ordem que Paulo deu a Timóteo para que ele se afastasse de todos os pecadores, irmãos. Porque se fosse assim, ele teria que sair do mundo. Não é verdade? Porque no mundo só há pecadores. A ordem que ele deu, irmãos, foi para que ele não tivesse comunhão com aqueles que professam uma falsa religião e que se dizem crentes, mas que vivem de forma desordenada e de maneira hipócrita, Então, a orientação de Paulo para Timóteo, e hoje o Espírito Santo nos exorta, nos orienta a não termos comunhão com aquelas pessoas que se dizem crentes e que não vivem como crentes. Só dizem que são, mas não vivem como cristãos. Mas antes, irmãos, de nós fugirmos destes, porque a ordem hoje do Senhor é essa: fuja também destes. Então eu, Paulo, a Ângela, você que está nos ouvindo, nós vamos ter que fugir. Ou seja, não ter comunhão com pessoas que vivem de aparência, que se dizem crentes e que vivem de aparência. Mas antes de nós fugirmos dessas pessoas, nós precisamos fazer uma coisa, irmãos. Precisamos nos examinar primeiro, para descobrir se nós mesmos não estamos vivendo de forma desordenada e hipócrita. Porque no domingo passado o Senhor falou para a gente se despojar de prostituição, impureza, paixão lasciva, avareza, ira, indignação. Vocês se lembram? Aí eu comentei com os irmãos no começo dessa mensagem que alguns irmãos, compartilhando na célula, eles conversaram, eu preciso me livrar disso. Então é isso mesmo. Nós temos que nos examinar para ver se há em nós alguma coisa que não agrada a Deus. De repente, por exemplo, eu sou egoísta. E egoísta é o primeiro da lista. De repente eu sou avarento, amo o dinheiro. De repente eu sou desobediente aos meus pais. De repente eu sou caluniador, eu fico compartilhando aí as fake news da vida. De repente eu sou mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Eu prefiro estar mais com os meus amigos, fazendo as coisas que eu gosto de fazer, do que estar junto com Deus e meus irmãos, de repente na célula, na celebração, até nas lives. Então, antes de nós fugirmos destes, nós precisamos nos examinar, irmãos, para descobrir se nós mesmos não estamos vivendo de forma desordenada e de maneira hipócrita. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Há quantos anos você se converteu? Há quantos anos você já é convertido? Eu, a Ângela, minha mãe, há 37 anos nós somos convertidos. Há 37 anos.
Irmãos, e nós nunca deixamos a igreja. Nós nunca deixamos de congregar. De repente nós passamos por muitas coisas que você já passou na vida, mas em nenhum momento, irmãos, nós desistimos. Porque nós colocamos o nosso chamado acima da nossa vida. Tivemos que abrir mão de muitas coisas, né, mãe? Uhum. Mas nunca nós deixamos de congregar. Então, há 37 anos a gente se converteu. Você não sei se há 10, há 15, há 20, não sei. Mas nestes anos que nós somos convertidos, irmãos, quais foram as transformações que o Evangelho produziu nas nossas vidas? Quais foram as transformações que Jesus, a palavra, o Evangelho, produziu nas nossas vidas todos esses anos que nós somos convertidos? Ou será, irmãos, que ainda nós somos os mesmos e vivemos como antigamente? Irmãos, se nós não nos examinarmos, nós vamos correr o risco de fugir de alguém que tem o mesmo pecado que a gente. Você entendeu o que eu falei? Se nós não nos examinarmos primeiro, nós corremos o risco de fugir de alguém que comete os mesmos pecados que nós mesmos estamos cometendo. Por exemplo, você percebe que de repente aquela pessoa que está frequentando a igreja, a célula, que faz parte da sua comunidade, de repente você percebe que ela é mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Ah, então eu preciso fugir dessa pessoa. Mas se você for sincero com você mesmo, e honesto com você mesmo, e humilde, de repente você vai descobrir que você é igual a ela. E você também é mais amigo dos prazeres, dos lazeres, do que amigo de Deus. Então, cuidado. Por isso eu penso, irmãos, que é muito apropriado o ensino de Jesus, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 7, versículo 3 e 5, olha o que Jesus disse. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Hipócrita. Olha, Jesus, mais uma vez usou essa palavra, hipócrita, falso. Você é um artista. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, amados, eu creio que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. É o que nós mais desejamos, a volta do Senhor. E pode perceber, irmãos, o Senhor nesses últimos tempos, Ele tem falado bastante para nos examinarmos, né, para nós fazermos um autoexame, para ver se há alguma coisa em nós que precisa ser mudada. Não de acordo com aquilo que eu acho, que você acha, mas de acordo com a palavra de Deus. Sabe? Então, examinarmos, irmãos, é algo que nós devemos fazer todos os dias, até a volta de Jesus. Então, domingo passado foi a ceia. E na ceia, como o Senhor nos falou domingo passado, aquele versículo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, sempre é enfatizado na ceia. Então, nós estamos nos examinando constantemente
para ver o que há em nós que precisa ser despojado. E hoje, irmãos, o Senhor nos deu uma lista, o Senhor nos forneceu uma lista de 18 atitudes próprias de pessoas que vivem de maneira desordenada e hipócrita, contrária aos princípios e os padrões do reino de Deus. Nós vamos publicar o esboço dessa mensagem no site da igreja. Então você vai poder ter lá, né, essas 18 atitudes próprias, não de crentes, mas de pessoas que estão na igreja, que se dizem crentes, mas que vivem uma falsa religião, né? Então, essas pessoas, é até bom, irmãos, que elas estejam na igreja e que elas estejam ouvindo mesmo a palavra de Deus, mas que elas se humilhem diante da mão poderosa do Senhor e reconheçam que realmente têm essas atitudes impróprias que desagradam a Deus e permitam que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas e que haja uma transformação, sabe? Porque, irmãos, o Senhor sabe que nós somos pecadores. Nós somos pecadores, irmãos, pobres e miseráveis pecadores. E precisamos do nosso Deus, do nosso Senhor, desesperadamente, porque Jesus é a nossa salvação. Sem Ele, irmãos, nós estamos perdidos. Sem a palavra dele, irmãos, nós estamos perdidos. Então o Senhor nos ama tanto que Ele nos deixou a sua palavra, os seus mandamentos, como devemos nos comportar dentro e fora da igreja. Porque aquele que vive uma falsa religião, irmãos, aquele que é hipócrita, na igreja ele é de um jeito, ele tem aquela aparência de religioso, de bondoso, de piedoso, mas quando ele põe os seus pés para fora da igreja, aí ele é o que realmente ele é. Bem diferente daquele que se apresenta, que ora, que canta na igreja. E, irmãos de Deus, eu creio que Deus está tratando conosco todas essas coisas porque Deus nos ama. E Ele quer ver cada um de nós com Ele lá na glória. Por isso eu tenho que trabalhar a minha salvação. Eu tenho que transformar, eu tenho que renovar a minha mente com a palavra de Deus para que a minha vida seja transformada. Então, amados, examinar-nos é algo que nós temos que fazer todos os dias, até a volta de Jesus. E o Senhor nos ama tanto para nos ajudar, deu aquela lista, né? Do que devemos nos despojar, do que devemos nos revestir. E hoje Ele dá uma lista, irmãos, de 18 atitudes que nós não devemos ter. Então você leia ela, cada uma delas, estão na Bíblia, aqui, ó, começa no versículo 2 de 2 Timóteo 3. Egoísta, avarento, jactancioso, está tudo lá, irmão. Seja humilde, leia com temor diante da presença do Senhor e reconheça se você se enquadra em alguma dessas coisas. Se sim, foge disso. Foge disso. Foge. Sabe o que é fugir? Foge disso. E Deus vai te abençoar grandemente. E sua vida vai ser transformada. E você, cada dia, verá a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, ao nosso Senhor seja a honra, o poder eterno, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Você recebe essa palavra no teu coração, amém? Glória a Deus. Então eu quero orar com você. Gostaria que você segurasse na mão dessa pessoa que está aí do teu lado. Papaizinho amado, papaizinho querido, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, nós somos gratos a Ti eternamente, pela nossa vida, pela nossa salvação. Nós te agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor nos amou tanto que enviou Teu Filho Jesus para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz do Teu Filho amado. Senhor, nós te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Jesus, obrigado por morrer a nossa morte. Obrigado, Senhor, por pagar a dívida que era nossa, mas o Senhor assumiu ela e pagou no nosso lugar. Obrigado, Jesus, pela obra maravilhosa que o Senhor consumou na cruz, em favor de todos nós, pobres e miseráveis pecadores. Nós que merecíamos o inferno, Senhor, mas o Senhor nos salvou dele, e nós somos gratos a Ti eternamente, Senhor. E nós aguardamos a Tua vinda gloriosa, Jesus. Maranata, vem Jesus. Papai amado, Papai querido, nós te agradecemos por tudo que o Teu Espírito tratou conosco neste dia. E nós queremos Te pedir perdão, Senhor, porque muitos de nós se enquadram, Senhor, nesses itens, Pai, que aqui foram falados, Senhor. Cada um de nós, Senhor, de alguma forma, Senhor, temos essas atitudes nas nossas vidas, que são impróprias, Pai, que não agradam o Senhor, que são contrárias, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E por todas elas, Papai, nós queremos Te pedir perdão, que o Senhor nos perdoe, Pai. Sim. Todas as vezes que nós tivemos essas atitudes nas nossas vidas, nós nos humilhamos, Senhor, diante da Tua presença e Te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai, e nos perdoa. Que a Tua palavra, Senhor, continue renovando a nossa mente para que a nossa vida seja transformada, Senhor. Senhor, nós queremos viver, Senhor, a novidade de vida que a Tua palavra declara, Senhor. Nós queremos viver aqui neste mundo, Senhor, como Teus filhos, como os Teus servos, Pai, compromissados com o Senhor, com o Teu reino, com os Teus princípios, com as Tuas doutrinas, com a igreja local onde o Senhor nos plantou. Por isso, Senhor, nós nos submetemos a Ti. Totalmente, Senhor, não parcialmente, totalmente nós nos submetemos a Ti, ao Teu Espírito. Que o Senhor continue tratando nos nossos corações. Creio, Pai, que esta palavra veio, Senhor, não para acusar, Senhor, não para apontar, mas para curar, Senhor, para curar as nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, e nós Te agradecemos, Pai, porque já sentimos a Tua mão sobre as nossas vidas, Pai, produzindo o Teu milagre, a Tua cura, Senhor, em todas essas áreas das nossas vidas. Pai, eu Te louvo, Senhor, pela vida de todos os meus irmãos que estão agora, Senhor, Te cultuando, Te adorando, Te celebrando, Senhor. E também por aqueles que vão ouvir em outro momento, que o Senhor alcance cada um deles nesta hora, Senhor, com a Tua bênção.
Ordena mesmo, Senhor, a tua bênção no lar de cada um dos meus irmãos. Supre todas as necessidades deles, Pai. Guarda eles, Pai, por onde quer que eles vá e ande. Livre de todos os males, de todos os perigos. Principalmente, Senhor, do contágio deste vírus. E, Senhor, se porventura algum dos meus irmãos, daqueles que estão ouvindo, se algum dos meus irmãos estão desempregados, Pai, que o Senhor abra mesmo as portas de emprego, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Pai, manifesta a cura, Senhor. Oh, Pai, abençoa grandemente os meus irmãos, o lar, a família deles. Aquele que está trabalhando, Senhor, glória a Deus, sustenta no trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nada nos tem faltado, Senhor. E obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, por esta exortação. Ajuda-nos, Pai, a fugir de todas essas coisas. Eu creio, Pai, que Timóteo, ele observou o conselho de Paulo, Senhor. E também nós queremos obedecer, Pai, aquilo que o Senhor está nos dizendo. Nos ajuda, Senhor, a fugir de todas essas coisas e nos lançarmos plenamente nos teus braços, Senhor. Ó Senhor, faz de nós, Senhor, semelhantes ao teu Filho Jesus. Este é o teu eterno propósito, Senhor, formar em nós o caráter do teu Filho Jesus. Então continua mesmo, Senhor, trabalhando nas nossas vidas. Ó Senhor, para que isso aconteça, Pai, para a honra e a glória do teu santo e maravilhoso nome. Todas essas bênçãos, Pai, humildemente nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador eterno. Amém, Senhor. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus.